Porque Donald Trump acrescentou um capítulo bem polêmico às tensões entre os Estados Unidos e a Europa ao enviar uma carta ao premier da Noruega dizendo que não se sente mais obrigado a pensar apenas na paz, exatamente porque não recebeu o Prêmio Nobel de 2025 concedido à opositora venezuelana Maria Corina Machado. A carta obtida pela agência Reuters liga a frustração com o Nobel à sua nova postura geopolítica, incluindo a pressão por controle da Groenlândia. A gente vai então para Londres com a nossa Marina Isidro para saber como é que está sendo recebida essa carta aí na Europa. Boa noite para você, Marina. Tomás, é algo realmente extraordinário, né? Ver que essa atitude não vem de um adolescente fazendo birra, e sim de um presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a reação aqui é de choque mesmo, de saber que esse tipo de atitude vem do líder norte-americano, né? E, claro, ele disse isso porque o Prêmio Nobel é decidido, né, é escolhido por uma comissão independente da Noruega, não tem nada a ver com os governos, e é isso que as autoridades norueguesas tentaram argumentar com o Trump. É mais um capítulo nessa questão da Groenlândia, né? Foi um fim de semana cheio de desdobramentos, porque no fim de semana Donald Trump postou uma mensagem nas redes sociais ameaçando países, entre eles Reino Unido, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, com tarifas de 10% a partir de fevereiro e 25% a partir de junho sobre produtos exportados para os Estados Unidos. Aí, no fim de semana, os líderes europeus divulgaram um novo comunicado conjunto, pregando união na Europa, falaram com o Trump, alguns deles conversaram com o Trump por telefone para tentarem achar uma solução juntos, né? E hoje o primeiro-ministro britânico Keir Starmer fez um pronunciamento em rede nacional. Starmer adotou um discurso bem moderado, né? E esse pronunciamento foi bem focado nas tarifas, né? Nessa ameaça das tarifas do Donald Trump. Starmer falou sobre a relação forte que o Reino Unido tem com os Estados Unidos, mas voltou a defender a soberania da Groenlândia, falou de defesa coletiva da ilha, chamando os Estados Unidos de aliados da OTAN mais uma vez, né? E disse que o uso de tarifas contra aliados é errado. Ele disse, né, foi uma mensagem, claro, em rede nacional, aqui passou ao vivo na BBC, então falando para as pessoas, para a população, né? Ele falou como a geopolítica importa, né, nesse caso, porque afeta o nosso dia a dia, os nossos custos aqui, o valor da energia elétrica, por exemplo, né? Então esse foi o posicionamento do premier britânico hoje, mas se a gente olhar as reações de outros líderes europeus sobre essa ameaça de tarifas, elas são bem variadas, né? A gente tem desde a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, adotando um tom parecido, assim, de união com europeus, mas também diplomático com Trump, né? Falando sobre diálogo, sobre não escalar as tensões. A Dinamarca, né? A Groenlândia pertence à Dinamarca. Já usou um tom um pouco mais alto, dizendo, a primeira-ministra dinamarquesa disse que a Europa não vai ser chantageada pelo Trump. E o presidente Emmanuel Macron fez um discurso aí um pouco mais explosivo, dizendo que a União Europeia teria que usar a bazuca comercial. Isso é um mecanismo anticoerção que nunca foi usado pela União Europeia, mas que permitiria que a Europa retaliasse os Estados Unidos com tarifas somadas aí de mais de 90 bilhões de euros e também imporia restrições ao mercado comercial europeu. Ou seja, ninguém quer briga com o Trump nessa questão da Groenlândia, mas essa questão específica das tarifas, eu estou ouvindo a palavra bullying aqui também, de muitos especialistas políticos, né? Então isso fez alguns líderes subirem o tom. Acho que muito em breve alguma palavra será designada para classificar esse momento, que eu acho único, né? Talvez a primeira vez
na história moderna que os Estados Unidos se coloquem ali em algum momento, de alguma forma, contrários aos interesses coletivos de parte da Europa Ocidental. Pelo menos desde a Segunda Guerra, qualquer tipo de problema do país norte-americano era, evidentemente, com países do leste europeu. Durante a Guerra Fria, não sei se teremos lá na frente os historiadores chamando esse momento de guerra tarifária, mas, enfim, eles estão apelando para tarifas de um lado ou de outro. Agora, chama atenção, né, Mayara? Parece o menino que é dono da bola, não foi escolhido para o melhor time, e fala, não tem mais jogo, a bola é minha, não ganhei o prêmio Nobel, não preciso mais me preocupar com a paz.